Olá amigos, espero que estejam todos bem, sejam muito bem-vindos a mais um Era Uma Vez. No vídeo de hoje eu volto a tratar de liberdade de expressão, desta vez em torno de um conflito que se desenvolve lá em Goiânia, capital de Goiás. O que ocorre do ponto de vista fático é muito simples. Uma artista, que atende pelo nome de Ana Smile, que passou a pintar imagens de Nossa Senhora como ícones da cultura pop. Então você tem lá uma Nossa Senhora Jeanne Simons, uma Nossa Senhora Chapolin, uma Nossa Senhora Galinha Pintadinha e assim por diante. Em razão disto, ela passou a sofrer tanto a persecução penal promovida pelo Ministério Público pela suposta prática de crime contra o sentimento religioso, mas também se tornou ré em uma ação proposta pela Arquidiocese de Goiânia com o objetivo de proibi-la de produzir e de comercializar esse material. Esse conflito, embora se desenrole lá em Goiânia, é relevante para a liberdade de expressão em todo o país, porque a matéria começa lá na primeira instância, sobe para o Tribunal do Estado e aí vai para o STJ e vai para o STF, gerando precedentes e reforçando jurisprudência que acabará por influenciar no julgamento dos próximos casos. Então, para quem se interessa por liberdade de expressão, trata-se de um conflito para o qual devemos estar atentos pela relevância e pelo tipo de conflito que engloba. Vou tratar disso aqui hoje então, amigos, e ao final espero ouvir a opinião de vocês na seção de comentários. Vamos juntos! Eu quero começar pelo seguinte: a imagem de Nossa Senhora ser retratada daquele modo como a artista o vem fazendo é ofensivo. Uma série de pessoas vai se ofender em razão daquilo e eu não tenho a menor dúvida. Inclusive, na comunidade do canal aqui no YouTube, quando eu anunciei que o vídeo trataria disso, as manifestações foram mais ou menos assim: ah, nossa, esse tipo de coisa não se faz, eu fico num conflito, eu acho que tem que haver liberdade de expressão, mas ao mesmo tempo a Nossa Senhora... Amigos, de novo, liberdade de expressão, quando há conflito, é no limite. Normalmente alguém está manifestando algo que ofende mesmo, e eu quero partir disso. A imagem de Nossa Senhora ser tratada daquele modo ofende uma série de pessoas. Isto dito, o ato ser ofensivo, a manifestação ser ofensiva, não é o suficiente para que deva ser proibida. Ela deve, antes disso, ser ilícita. Então a questão não é a ofensa, mas sim eventual ilicitude. E essa manifestação dessa moça por meio destas obras seria um ato ilícito? Seria uma manifestação ilícita? Pois bem, é isso que eu quero desenvolver. Do ponto de vista do direito penal, não existe blasfêmia, não existe heresia, mas há um crime previsto lá, o chamado crime contra o sentimento religioso, artigo 208 do Código Penal, que prevê escarnecer alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso, detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Pois não se trata nem de escarnecer alguém e nem de impedir culto. Se efetivamente o ato praticado pela moça devesse ser enquadrado neste artigo do Código Penal, deveria sê-lo na última das condutas previstas no artigo 208, que é o vilipêndio público a ato ou objeto de culto religioso. Nós poderíamos discutir se a retratação da Nossa Senhora com aquelas pinturas configuraria vilipêndio, mas vamos imaginar que sim. Nesse ponto, há um entendimento na doutrina, ou seja, nos livros de direito que você estuda nos bancos escolares, que em sua maioria dirão o seguinte:
Esse vilipêndio ocorre quando se trata de material que tenha sido consagrado. Então, por exemplo, a hóstia, antes de ser consagrada, se ela é tratada de um jeito que talvez não seja com a devida reverência, não haveria problema, não estaria configurado o crime, porque o objeto não teria sido religiosamente consagrado. Eu acho bastante razoável isso aí, e eu penso na situação de quem transporta imagens sacras. E se eventualmente a pessoa não tratar aquilo com a devida reverência? Antes de se tornar a imagem lá na igreja, etc., não haveria problema. Então, existe o entendimento doutrinário dos livros de direito neste sentido. A maioria da doutrina, eu diria que vai nesse sentido. Porém, na jurisprudência, nos tribunais, esse entendimento não é unânime. É possível que a pessoa seja condenada por não tratar com o devido respeito e, portanto, vilipendiar uma imagem não consagrada. Tem um vídeo no YouTube mesmo, no canal do Túlio Viana. O Túlio é meu contemporâneo de graduação na UFMG, não sei, talvez algum semestre mais velho, algum semestre mais novo, mas durante a graduação fomos contemporâneos. Hoje ele é professor de Direito Penal na casa. E ele tem um vídeo no canal dele no YouTube, eu vou colocar o link aqui, que fala sobre crimes contra o sentimento religioso. E lá ele menciona aquela história daquele pastor, não sei se vocês vão se lembrar, da Igreja Universal, que chutou uma santa para dizer, ó, isso aqui é gesso, isso aqui não tem santidade nenhuma não. Pois esse pastor foi condenado a despeito daquela imagem ali não ter sido consagrada. Então, primeiro ponto, o que a moça fez é ilícito? Não há uma certeza em relação ao que irá entender o juizado especial, porque a matéria é matéria para juizado especial em razão da sanção prevista, e o juizado especial lá em Goiânia é que vai dizer se essa moça cometeu o crime do artigo 208 ou não. Particularmente, eu acho que deve-se entender que não, porque ela está pegando e pintando obras de gesso. E obras de gesso, obviamente, ainda que retratem o que quer que possam retratar, não estão limitadas do ponto de vista da liberdade de expressão. Essa é a minha opinião, haverá quem pense diferente. Mas vocês percebem que só aí, imagina você no lugar da moça, está sofrendo a persecução penal. Seu advogado te fala o seguinte, olha, você pode ser condenado. Já pensou o efeito disso para ela? Obviamente que é um cerceamento, obviamente que ela vai parar de produzir um negócio desse, só se ela for muito animada para o embate mesmo. Eu pararia, deixaria de produzir uma coisa assim na dúvida. Ah, mas houve uma notícia falando que o Tribunal de Justiça de Goiás liberou a produção e comercialização desse material. Olha só, na ação civil, aí nós não estamos mais falando do direito penal e da ação penal. Na ação civil, a Igreja Arquidiocese de Goiânia pediu liminarmente, em primeira instância, liminarmente, o seguinte, que a Ana Smile fosse proibida de fabricar, vender, doar, permutar, transmitir as peças, imagens, estatueta ou ícone que tenha por base os santos e os símbolos pertencentes à Igreja Católica Apostólica Romana. Que fosse proibida de valer-se da discussão do processo como meio de propaganda ou projeção. Ou seja, está sendo processada, mas não vai poder usar isso para aparecer, não. Que excluísse da internet, das redes sociais, Facebook, Instagram, qualquer imagem que tivesse como base os santos e símbolos, olha o que eles dizem aqui, pertencentes à Igreja Católica. Que a moça tivesse que retirar da loja Endossa, parece que é a loja que estava vendendo material em Brasília, o material que estava sendo produzido. Que excluísse da internet o perfil social Santa Blasfêmia, que é o que ela usava para publicizar o material que estaria produzindo e comercializando. E o juiz de primeira instância deferiu a liminar, ou seja,
proibiu a moça de vender, comercializar, publicizar esse material que ela vinha produzindo. Agora, o que é o pior é o fundamento dessa decisão que concedeu a liminar. O magistrado de primeira instância basicamente disse o seguinte: olha, não existe hierarquia entre princípios constitucionais. A liberdade de expressão é um princípio constitucional e quando colide com a privacidade, o direito à honra, etc., deve ceder. Mas que raio é isso? Se não há hierarquia, como é que deve ceder? A gente tem que ver o caso concreto. Mas não, o magistrado disse isso e deferiu a liminar. Em resposta, houve um recurso de agravo com o objetivo de reverter essa decisão de primeira instância. E foi isso que aconteceu há pouco tempo, se não me engano, a decisão é do dia 31 de janeiro, no Tribunal de Justiça de Goiás. Porém, o magistrado não decidiu dizendo que havia o direito de manifestar-se por meio destas imagens com essas pinturas. Não, o argumento foi técnico. O que o magistrado disse foi basicamente o seguinte: para que seja concedida a liminar, alguns requisitos devem estar presentes, aqueles que estão lá no artigo 300 do Código de Processo Civil. Neste caso, não havia o periculo in mora, ou seja, se a moça continuasse produzindo material, isso não causaria maior dano do que já haveria sido eventualmente causado. Além disso, haveria periculo in mora reverso. A moça vive disso. E se proibir que ela produza aquilo que é o que lhe sustenta, talvez gerasse danos irreversíveis. E por fim, aí eu acho que é algo relevante não só para quem se preocupa com manifestação, liberdade de expressão, mas também para quem se preocupa com o processo. O que o Tribunal de Justiça argumentou, além do que eu já disse aqui, foi que a decisão estava mal fundamentada, ao contrário de ter dito quais os fatos envolvidos justificariam a decisão, ele apenas anunciou de modo geral que a gente já colocou aqui. Se houver conflito, isso para aquele magistrado, se houver conflito entre a liberdade de expressão e outro direito, a liberdade de expressão deve ceder. Ele só disse isso. Então, o tribunal reverteu a decisão sob esses argumentos. Agora, vejam só, foi noticiado que agora a moça pode comercializar o material. Será que pode mesmo? Ela está sofrendo uma ação no Juizado Especial Criminal. Ela está sofrendo uma ação que ainda está em primeira instância, não tem sentença, do ponto de vista civil, com o objetivo de proibi-la de produzir. Será que o certo agora, o advogado dela vai chegar para ela e vai falar: não, agora pode produzir que tá beleza. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Trata-se de um caso de efetivo cerceamento à liberdade de expressão. Você pode até achar que está certo. Eu acho que não. Mas não há de restar dúvida que uma pessoa colocada na situação em que essa moça se encontra perde as forças para continuar essa manifestação e esse tipo de arte. Não tenho dúvidas de que se trata de um cerceamento, na minha opinião, ilegítimo. Tendo em vista o que eu disse aqui acerca do artigo 208. Cláudio, mas você pode garantir que isso aí que você está falando é o que o judiciário vai decidir? De jeito nenhum. Nem os próprios juízes podem garantir o que vai acontecer. Então é isso, amigos. É mais um assunto que eu queria compartilhar com vocês e quero ouvi-los. Se possível, manifestem-se aí na área de comentários. O que vocês acham? Vocês acham que é o caso de proibir esse tipo de obra? Ou vocês acham que em um Estado democrático de direito, esse tipo de coisa deva ser suportada? Porque, repito, o ponto não é que as imagens sejam ofensivas. A discussão é da sua ilicitude. Obrigado, amigos, mais uma vez. Espero poder encontrá-los em um próximo vídeo aqui no canal. Um abraço e até lá.